Scholastique Mukasonga, Jamil Chad e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima lê-se 13º FLI Araxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco que possui os cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta e, envolto no pescoço, usa um pano xadrez em tons de branco e vermelho. Usa óculos retangulares de aro bege e verde. A segunda pessoa sentada é Leonardo Assis, um homem pardo de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas azul marinho. Usa óculos retangulares de aro preto e ele é o tradutor. A terceira pessoa sentada é Scholastique Mukasonga, uma mulher negra de cabelos cacheados escuros, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela usa blusa preta rendada de mangas compridas. Usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco que possui os cabelos cacheados curtos de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas branca e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos redondos de aro preto. Proporcionam a gente essa segurança, esse conforto, esse carinho e nos dão esse ambiente e ainda tem a tolerância de nos suportar até altas horas depois das mesas com os nossos saraus, né? Esse clima de afetividade, de alegria, de festa é muito importante para nós. Eu acho que com isso a gente faz diferença. Eu espero que isso seja uma forma de nós influenciarmos o resto da sociedade brasileira que está precisando de mais disso que a gente tem aqui. Muito obrigado a vocês. E queria também agradecer à equipe de tradução de Libras. Eu vou falar o nome só da Jéssica, que está conosco desde muito tempo. Ela veio nos procurar, né, Afonso, uma vez, e disse, olha, meus pais não ouvem e a gente queria fazer a tradução de Libras. E desde então ela faz. A Jéssica começou jovenzinha, já é mãe, e está conosco aqui, fazendo esse trabalho admirável. Então, é isso, muito obrigado. E eu queria também agradecer aos meus colegas colaboradores por me darem a honra de fazer parte dessa mesa de fechamento em homenagem à Scholastique Mukasonga e com meu amigo Jamil Chad. Scholastique é uma pessoa pela qual eu tenho enorme admiração, queria muito que ela voltasse e tenho muito afeto por ela. Então, é, assim, para mim, muito bom estar ao lado dela nessa mesa de encerramento. E Jamil é, para mim, uma das vozes fundamentais do jornalismo brasileiro. Ele tem dado demonstrações importantíssimas e o Jamil é um repórter. Ele sabe muito bem que no jornalismo, quando nós chamamos alguém de repórter, é o melhor elogio que a gente pode fazer, porque é aquela pessoa que vai para a rua, faz o trabalho de casa, enfrenta dificuldades, perigos, riscos, e ele tem feito isso muito na cobertura da questão dos direitos humanos, dos refugiados, e por isso eu tenho muita alegria de compartilhar essa mesa com ele. Muito bem, eu vou começar por Scholastique e para nós podermos falar juntos, você e Jamil, sobre essa questão dos direitos humanos, sobre a questão da convivência entre pessoas, né, e da diversidade com a diferença e a tolerância, eu queria começar falando sobre os exilados, os refugiados, aqueles que são deslocados de suas terras pela violência, e eu sei que você é uma dessas pessoas, Scholastique. Então, eu gostaria de começar tratando desse assunto, para depois nós começarmos a falar propriamente do trabalho de cada um. Proprement du travail de chacun. Oui, quelquefois dans la vie, ça va? Non, ça va?
pas Oui. besoin de micro, Oui. vous entendez? C'est bien. Bien sûr, l'exil, il y a des formes d'exil. Il y a l'exil qu'on choisit. J'ai choisi Oui. d'ailleurs, c'est le propre de l'homme. On cherche toujours le mieux. On peut s'exiler volontairement et à la recherche d'un épanouissement. Mais l'exil que Sergio souhaitait et que j'échange avec vous, c'est lequel j'échange avec vous, c'est l'exil forcé, c'est l'exil sans choix. Vous partez ou vous mourrez. Ça a été ma vie. Hein. Donc, je n'ai pas fait le choix de m'exiler. Ça a été d'ailleurs, je ne savais même pas ce que je faisais au fait. Ça a été le choix de mes parents quand ils ont vu que vous ne choisissez pas, vous devez vous exiler quand vous avez tout essayé et que vous voyez que de toutes les façons, les choses sont en train d'aller trop loin, qu'il y ait comme un non-retour, qu'on vous canalise vers le fait de mettre à exécution le projet qu'ils ont de vous tuer. À ce qui me concerne, je crois que quand je suis partie, quand les parents ont fait le choix que je devais partir, parce que j'avais fait une exception. D'abord, j'ai été navette, c'est très... c'est mini, hein, mais c'est vraiment... C'est pour ça que je vous ai dit, je me trouve chez moi. C'est vert, il pleut, il y a des vaches, comme ici à Minas Gerais. On aime le lait. Ah, c'est toi. Oh, je croyais que j'étais devant un public qui entendait. Ela esqueceu que tinha que ser traduzida. Bom, ela falou que às vezes na vida a gente tem que fazer escolhas e todo homem em qualquer lugar do planeta busca sempre o seu melhor. A gente pode se exilar por nós mesmos. No meu caso foi um exílio forçado. Meus pais decidiram isso, não foi eu que escolhi. Eu nem sabia mesmo o que eu estava fazendo. Quando eles notaram que não havia mais o que fazer, eles me disseram que eu tinha que ir. No que me diz respeito, eu fui deportada, eu fui exilada para uma região logo ao lado do meu país. Ruanda é um país muito como o Brasil, é muito verde, tem vaca nos campos, é parecido com o Brasil, é um mini Brasil. E eu fui deportada para uma região ao lado. Désolée, je vais essayer de faire court. Et quand on nous a jetés dans cette région qu'on appelle Kurso Kioli, Inyenzi, la Nyamata, Darobugesera, où il y avait, donc c'était en 1959, j'avais 3 ans. Et dans cette région, il y avait personne qui y vivait. Il n'y avait que des animaux. Et il y avait en prime la mouche tsetse qui donnait la maladie du sommeil, une maladie mortelle. Et donc, normalement, on ne devait pas survivre, on devait mourir absolument naturellement par cette nature ingrate. Essa região, que eu não vou conseguir citar o nome, mas termina com Iamata, em 1959 eu fui com a minha família para lá, eu tinha 3 anos. Não é uma região para receber seres humanos, é uma região onde só viviam animais. E tinha uma mosca, que ela falou o nome, eu não lembro, que é a mosca do sono, que causa uma doença. Tsetse. Que é a mosca que a pessoa supostamente deveria se morrer ali por causa desses animais e desses insetos. Não era um lugar para se viver. Une fois à Nyamata, nous n'étions plus des humains. Nous étions des... C'est l'idéologie, toujours, l'idéologie du génocide, c'est toujours de dire ces personnes ne sont pas des humains. On doit préparer absolument
Le génocide, c'est quelque chose qui se prépare sur du long terme. C'est pour cela, moi, j'écris que je n'écris pas sur le génocide en tant qu'un événement brutal qui tombe du ciel, c'est sur du long terme, pendant plus de 30 ans. Donc, j'écris sur la préparation. Donc, dès les premiers moments, on a été appelé des cafards. Avec tout ce que ça comporte, qu'un cafard, il faut l'exterminer. Em Yamatá, a gente não era mais seres humanos, né? Toda ideologia de genocídio começa por desumanizar. E eu falo desse processo que durou mais de 30 anos até desencadear no genocídio propriamente dito. Por isso que éramos chamados de baratas, né? Baratas é uma coisa que tem que ser exterminada. C'est là, je ne peux que revenir. Ce qui nous a permis de survivre, c'est le courage des mères. Passer le moment où, quand même, comme tout être humain, on a l'espoir qu'il y a une erreur, que ce n'est pas possible et qu'on va rentrer chez nous au Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il n'y avait pas d'eau, à Nyamata, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas moyen de vivre. Et pourtant, nous avons survécu. Les mères se sont mises à gratter la terre sèche. Et les mères se sont mises à aller chercher les endroits où on peut trouver de l'eau. Il y avait quelques lacs, très loin, éloignés des maisons. Donc, les mères ont créé des solidarités entre voisins, voisines. Après tout, on était parqués que Tutsi. Donc, les solidarités étaient obligées. On a survécu parce qu'on a créé une grande famille, une grande famine. On avait la famine aussi. O que nos permitiu viver foi a coragem de todas as mães. A gente pensava que a gente ia voltar para Ruanda. Nesse lugar onde a gente foi parar não tinha água. As mães elas cavavam a terra até achar um pouco de água para nos dar. Tinha alguns lagos, mas eram longe, difíceis de chegar. Isso nos forçou a criar uma solidariedade entre nós. E nós sobrevivemos por causa das mães e dessa solidariedade entre vizinhos. La femme au pied, bien entendu, quand vous lisez La femme au pied, le personnage, bien sûr, c'est ma mère Stéphania, mais c'est toutes les mères. Les enfants étaient les enfants de toutes les mères. Toutes les mères avaient la responsabilité de protéger les enfants, de nourrir les enfants. Il y a un livre que Simone Paolino n'a pas encore traduit, elle ne peut pas tout traduire, elle a déjà beaucoup traduit. Elle est ligne avec l'éditrice new-yorkaise. Alors que je suis traduite dans le monde entier, c'est la Maisonnos qui, quand même, il y a le 6e livre à venir, a traduit 6 livres. Hein. Donc, mais il y a le livre Yifu, dans lequel je raconte. Comment ça s'appelle? Yifu, c'est l'estomac, c'est la faim. Je vais te laisser traduire. No livro A Mulher com os Pés Descalços, é uma história da minha mãe Stefânia, mas é uma história de todas as mães que tinham que criar as crianças, que eram responsáveis pela alimentação das crianças. Tem um livro meu que está com o editor de Nova York, que deve chegar aqui para a editora Nós também, chamado de Idifu, que ela me disse que quer dizer estômago ou fome. Dans ce livre, je raconte l'expérience, c'est des nouvelles, hein, parce que je complétais les premiers livres, La femme aux pieds nus. Je n'avais pas pu vider tout ce que j'avais, tout ce que mon cerveau avait enregistré. Et il fallait au fur et à mesure vider, puisque j'avais eu la chance de pouvoir publier. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Et dans ce livre, dans ce recueil de nouvelles, je commençais par Igifu, justement, la nouvelle sur la faim.
où je parle de mon expérience où j'ai failli mourir de faim. Et là, je reviens sur la solidarité des mères. Et on n'avait rien, parce que ça faisait 3 jours qu'on n'avait rien mangé. Et que mon père disait, il ne faut pas penser manger. Il faut dire à votre esprit que vous ne mangez pas, que vous n'avez pas faim, que vous n'avez pas soif, parce que vous n'avez pas d'eau non plus. Mais au 3e jour, j'avais, je crois, c'était en 60, donc j'avais pas encore atteint 4 ans. J'étais toujours sur mes 3 ans un peu. Et j'avais une petite fille qui, 3 jours, sans une goutte d'eau, sans avoir rien dans le ventre. Une nuit, je me rappelle, je me suis levée et je ne savais pas. On nous avait mis dans des baraquements, au fait, des petites choses là où normalement on devait vivre comme des bêtes sauvages. D'ailleurs, ces baraquements, il y avait quand on est arrivé, il y avait des animaux. Les animaux ont eu peur, on était arrivés trop nombreux. Ils ont quitté les lieux, mais on a gardé les léopards. Donc, moi, je traversais la petite pièce pour aller voir mes parents, réveiller maman, pour dire que je n'arrivais plus à parler. Et elle a couru chez Véronica, qui avait un peu de sorgho, qui avait donc de quoi faire une bouillie. On m'a sauvée. Donc, c'est la voisine qui m'a sauvée. Donc, les mères on devait tout partager. C'est quelque part, je termine là-dessus, Leonardo, quelque part, il y a dans quelque chose de grave, de terrible, on dégage quelque chose de positif. J'ai vécu à Nyamata une solidarité qui n'est pas commune, qu'on peut rencontrer rarement ailleurs. Eu comecei a escrever A Mulher com os Pés Descalços. Eu não sabia no que ia dar. A minha necessidade era de esvaziar as experiências que eu tinha vivido. Nesse livro de Tu, eu conto a minha experiência de morrer de fome e falo da solidariedade das pessoas, né? Eu tinha quase 4 anos e meu pai dizia que a gente não devia pensar que estava com fome, nem pensar que estava com sede. E aí, num determinado momento, a gente ficou 3 dias sem comer. Eu me lembro sem comer, sem beber, sem uma gota d'água. Eu me lembro de uma noite atravessar o lugar que a gente estava, um cômodo, para ir falar com a minha mãe, que eu não estava mais conseguindo falar, porque eu estava com muita fome. Ela me levou, Verônica, para a vizinha chamada Verônica, que tinha um pouco de sorgo e que cozinhou. Vocês sabem, tudo que acontece de horrível também tem seu lado positivo. A solidariedade da vizinha que tinha um pouco de sorgo e que cozinhou naquele momento e me salvou a vida. Je vais essayer de conclure parce que j'ai oublié Jamil. Eu esqueci do Jamil, eu vou tentar concluir agora. J'écris toujours. Quand je parle, j'écris toujours un roman. Toda vez que eu falo, eu crio romance. Je vais arriver à l'exil à l'extérieur tout de suite. Ça va être très rapide. Eu vou chegar no exílio, no exterior, imediatamente, daqui a pouquinho. Alors, le malheur et le bonheur avaient fait de moi une exception. Donc, dans ce qu'on devait, on n'avait plus, dans ce qui nous était interdit, l'école aussi nous était interdit. Les écoles secondaires. Donc, j'ai fait partie des rares qui ont pu faire l'école secondaire. Et j'ai pu donc apprendre pour mes parents, comme je parlais français, c'était un passeport international. C'est là où ils ont décidé que je devais m'exiler. Et je suis partie au Burundi. Moi, vous avez lu dans La femme au pied nu, ne fût-ce que ma mère, ne fût-ce que penser que je pouvais quitter ma mère, que ma mère pouvait partir, que je pouvais être séparée de ma mère, je pleurais comme une madeleine. Et pourtant, je suis partie dans une nuit profonde, sous une pluie battante, à pied. On était 2.
avec André, mon frère aîné, parce que lui aussi, il avait fait partie. C'était un miracle, partie des rares exceptions. On est parti, on devait atteindre le Burundi avant le matin. Et on est parti, le soleil se lève tôt au Rwanda. À 6 heures, il est là. À 6 heures, il tombe, il rentre. Donc, on est parti à minuit, on avait 6 heures pour atteindre le Burundi à 40 km, au milieu des animaux, parce que nous, les déportés, on nous avait parqués le long d'une piste pour pouvoir nous terroriser, nous faire quelquefois, vous pouvez venir à n'importe quel moment prendre des jeunes gens, des jeunes filles pour les tuer. Donc, la forêt était toujours une grande forêt épaisse où habitée par les animaux. Et en plus, il y avait un grand camp militaire d'Ogako qu'on avait placé là quand on est arrivé pour nous barrer le passage vers le Burundi. Nous avons réussi à arriver au Burundi. Et après, quand vous arrivez à l'extérieur, dans un autre pays qui vous accueille, vous n'êtes pas exigeant. Vous roulez votre bosse, vous faites tout, parce que ce n'est pas que vous, c'est toute la famille. Votre vie désormais, votre vie, c'est la vie de tout ce que vous avez laissé là. Là, je vous parle d'il y a, donc, c'était en 1973, le génocide est arrivé en 1994, 20 ans après, mais on savait bien qu'un jour, ce jour arrivera. On était comment? Non, on n'a pas baissé les bras. Vous allez lire le si beau diplôme. On a développé de l'énergie. C'est vrai, il faut donc, quelque part, une histoire, une vie douloureuse vous amène à créer ce que vous n'aurez pas pu créer en temps normal. Je crois que je conclue là-dessus. Eu tive, pela infelicidade e pela felicidade, eu tive a possibilidade de cursar a escola secundária, porque eu consegui falar francês, e eu fugi para o Burundi, né? Quando eu soube que eu tinha que fugir, eu fugi com meu irmão mais novo, eu chorei muito, porque eu sabia que eu tinha que deixar minha mãe. A gente fugiu numa noite a pé e debaixo de chuva. A gente tinha 6 horas, quer dizer, nós saímos meia-noite e o sol se levanta às 6 da manhã. A gente tinha 6 horas para chegar, para fazer 40 quilômetros e chegar até o Burundi. O sol se levanta às 6 e se deita às 6 da tarde. E era um espaço cheio de animais, tinham guardas que barravam a passagem para o Burundi, era no meio de uma floresta também. E quando você consegue passar por isso e atingir o lugar que você precisa chegar, você deixa de ser exigente, porque você não considera mais só a sua vida, e sim a vida de todos, né? Quando eu parti foi em 1973, e o genocídio aconteceu em 1994, mas a gente sabia, desde pequena, a gente sabia que estava sendo preparado, que um dia isso ia acontecer. E se vocês lerem o livro Um Belo Diploma, vocês vão chegar a ver que o que eu digo lá é que uma vida dolorosa ela pode te levar a ser inventivo e a criar situações, inclusive situações de luta, depois de passar por certas coisas. Jamil, você cobriu refugiados, você foi lá ver o drama deles, depois você foi para os Estados Unidos recentemente, lá também teve experiências bastante fortes, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre isso. Sérgio, muito obrigado, Scholastic, Léo, obrigado pelo privilégio de estar nessa mesa. Afonso e todos os curadores, eu quero só dizer para vocês que cada vez que a gente vem num evento de vocês, talvez eu fale por muitos de nós, talvez não todos, mas nós saímos daqui mais plenos culturalmente, mais felizes e mais fortes. Então, eu quero agradecer em nome
pelo menos de muitos de nós. E é um privilégio estar do lado da Scholastic aqui por 2 motivos. E o Afonso nem tinha planejado isso, mas olha só o que aconteceu. Essas coisas que só acontecem com o Afonso, né, gente? Ele traz justamente a Scholastic e ela chega em Araxá no dia que uma diplomata brasileira pega um voo de Brasília e vai abrir pela primeira vez na história a Embaixada do Brasil em Ruanda. No mesmo dia, isso acontece. O que o Itamaraty não sabia é que, na verdade, a gente já tem a embaixadora aqui, né? E ela já está aqui com a gente. Eu fiquei ainda mais surpreso quando essa diplomata, que está assumindo a Embaixada do Brasil, me diz que ela estava lendo uma tal de Scholastic para entender Ruanda. Então, absolutamente tudo perfeito. Essa é a primeira coincidência. A segunda é que esse é um dos últimos eventos antes do anúncio do Prêmio Nobel de Literatura. Para bom entendedor, meia palavra basta aqui, né? Falta uma semana, gente, uma semana. Enfim. Sérgio, voltando à tua pergunta. Voltando. Non, Jamil, je suis très optimiste. Très, très optimiste. Donc, heureusement, je n'aurais pas pu tenir si on n'avait pas été optimiste, parce qu'il ne faut jamais dire c'est fini, ce n'est pas possible. Non, il faut toujours dire c'est possible. Mais là, quand même, tu mets la barre très, très haute. Désolé. Eu sou sempre uma pessoa muito otimista. Eu acho que, mesmo quem passou pelo que eu passei, não tem o direito de ser pessimista, mas eu acho, Jamil, que você está colocando aqui a barra um pouco alta demais. On verra. Veremos. Mas, enfim, voltando aqui na pergunta... Mais que Dieu t'entende. E que Deus te ouça de qualquer forma. C'est Scholastique qui a baptisé, tu te le dis. Que Dieu t'entende, c'est la seule chose dont je me rappelle de l'église. A única coisa que eu me lembro da igreja é isso, que Deus te ouça. Então, eu abençoo o que você está falando, tomara. Desculpa, gente, por essa... Donc, tu vas mettre un cierge à l'église. Je suis allée à l'église, elle est très belle. Oui, elle est très belle. elle est jolie. Et sachez que, malgré... C'est difficile, je te voulais la parole. Non, ouais, t'as Je suis impardonnable. Perdão, já Malgré les images qui ne me quittent pas de l'église de Nyamata, Apesar das imagens da igreja de Nyamata que não deixam a minha memória, eu tive na igreja aqui, em Araxá. et donc, où il y a tout est resté, c'est là où on a massacré beaucoup de monde. La plupart des génocides au Rwanda ont été commis dans les églises. A maior parte dos genocídios em Ruanda foram cometidos dentro das igrejas. Et comme de mon époque, quand on est arrivé au monde, on avait absolument banni tout ce qui est croyance traditionnelle. Interdit. Donc, Quando eu nasci, tinham restringido todas as crenças religiosas. on nous baptisait à tour de bras. On avait dit, à un moment donné, on a dit, c'est la tempête du Saint-Esprit. On baptisait jusqu'à être fatigué. Donc, le baptême, l'Église, la religion catholique, était devenu c'était notre état civil, en fait. Même pour retrouver notre trace, c'était la fiche signalétique qui faisait office de la carte d'identité. O batismo, então, era uma das poucas coisas que eram permitidas e batizavam as pessoas com nomes religiosos. Foi a religião católica que sobrou no Ruanda e muitas vezes a ficha de batismo era a ficha que tinha sido feito nas igrejas. Alors, je termine, je reviens à l'église d'Araxá. Então, eu vou terminar e voltar para a igreja de Araxá. D'Araxá, parce que, mine de rien, comme ça a été notre identité profonde,
Pour autant, il y a ces images qui ne me quittent pas. Les églises sont devenues mémorial, mais en même temps, quand je passe devant une église, le passé ressurgit, je ne peux pas m'empêcher d'entrer dans une église. Je ne peux pas visiter une ville sans aller d'abord visiter l'église de cette ville et de me recueillir. Donc va mettre un cierge, Jamil, va mettre un cierge à l'église, s'il te plaît, demain, pour mon Nobel. Então, de qualquer forma, eu guardo isso da minha infância. E eu não consigo visitar um lugar sem visitar a igreja. Eu fui até a igreja de Araxá. Então, Jamil, você vai lá amanhã e coloca uma velhinha pelo meu prêmio Nobel, Pode deixar. meu prêmio Nobel de literatura. Voltando na pergunta do Sérgio, mas antes, sem deixar de agradecer uma pessoa que está aqui, por me ensinar a me vestir de indignação o tempo todo. Ela sabe quem ela é. Sérgio, nessas viagens todas que eu fiz, e são 25 anos fazendo essas viagens, essa última, talvez, dos Estados Unidos, durante um ano inteiro, eu me dediquei especialmente à questão que estava colocada sobre a pauta, que é justamente a construção do outro. Não era a migração, era a construção do outro. Por que esse outro precisava ser inventado? O que é que estava acontecendo que aquela nação precisava inventar uma outra pessoa, um outro grupo, um adversário, um inimigo? Só que a minha pergunta, inclusive o título do livro, é basicamente algo que foi dito ao meu filho na escola: tomara que você seja deportado. Essa frase, obviamente, chocou, a família ficou bastante preocupada, etc. Mas, óbvio, é minúsculo como um problema. É só a gente ouvir Scholastic. Isso aqui é absolutamente minúsculo. Mas a minha pergunta era: como é que uma frase dessa chega ao pátio de uma escola bacana, de uma cidade progressista, multicultural e democrática? Como que uma frase dessa ocupa esse lugar? Aí eu não quero falar daquele líder autoritário que governa um país. Eu quero entender o que é que está por trás de tudo isso. E aí tem um elemento que talvez muito mais fundamental, Sérgio, do que qualquer outro debate que a gente pode ter, que é justamente os desequilíbrios globais, que são profundamente estabelecidos, estão profundamente estabelecidos e que estão ligados a injustiças históricas. Nós passamos aqui 3, 4 dias falando sobre elas. A desigualdade é a perpetuação de uma linha divisória no planeta entre oprimidos e opressores. A desigualdade hoje ela é obscena, ela é criminosa, ela é imoral. A desigualdade, por exemplo, vem com números. 1% da população mundial tem um patrimônio equivalente a 95% da população mundial. O 1% mais rico do mundo aumentou o seu patrimônio nos últimos 10 anos em 33 trilhões de dólares. Aumentou. Não é que ela obteve. São 33 trilhões extras. Isso, só para a gente colocar numa perspectiva aqui, é suficiente para acabar com a pobreza 22 vezes. 22 vezes. Portanto, quem morre de fome, morre assassinado. Não há outra conclusão possível. Não existe. Portanto, a gente não vai, em nenhum momento, lidar com a questão migratória enquanto não houver um reconhecimento profundo dessa concentração de poder e de riqueza que está na base de muitos desses desafios. E aí, volto para aquela questão da invenção do outro, que é o que estamos vendo nos Estados Unidos, na Europa, e eu diria, inclusive aqui no Brasil, essa invenção do outro não é nada mais do que um atalho canalha para um problema muito mais sério, que é justamente os das desigualdades profundas do planeta.
enquanto não houver um reconhecimento de que isso está na base da imigração, do êxodo, do exílio, da deportação e, portanto, da necessidade da construção de muros, não há como existir qualquer tipo de solução enquanto essa desigualdade for dessa dimensão. Talvez uma das respostas escolásticas esteja no passado ainda, né? A gente falando aqui de memória eu queria que você falasse um pouco, não da sua trilogia sobre o genocídio, mas de Kibogo sobe ao céu. Porque lá você volta à questão colonial, Kibogo a monter o ciel. Que você volta à questão colonial e você mostra a religião ocidental como uma forma de dominação e o sincretismo como uma resistência, ao mesmo tempo como uma adaptação a um ambiente que se tornou hostil. Kibogo, j'ai eu la chance d'écrire ce livre. C'était vraiment une chance. Quand j'écris quelque part, Sergio aussi, puisque je n'écris pas pour moi, j'écris pour tous ceux qui ont eu la même histoire et qui ont besoin de connaître cette histoire, dans l'espoir que si on connaît, on peut éviter de faire les mêmes erreurs. Et il est vrai que j'étais obligée de passer par cette vérité, cette histoire douloureuse, pour ne pas l'occulter plutôt. Mais en même temps, il fallait, après, se tourner vers ce qui peut nous permettre de nous reconstruire après de tels dégâts. Et c'est là le sens de Kibogo. Eu tive a sorte de escrever esse livro, na verdade. Eu não escrevi esse livro para mim. Eu escrevi esse livro para as pessoas que passaram pela mesma coisa que eu e que eu entendi que precisavam conhecer sobre o que aconteceu com elas para poder, no futuro, evitar cometer os mesmos erros. Mas, ao mesmo tempo, escrevi esse livro pensando imediatamente na reconstrução após tudo que tinha acontecido. Puisque j'ai pris... j'étais survivante à Dirt. Donc, moi, je ne peux pas dire que j'étais rescapée parce que si j'étais à Nyamata, je ne pouvais pas survivre. Je ne pouvais pas échapper à la machette. Il n'y a personne qui a survécu chez moi. Donc, je me suis toujours inscrite aux côtés des adultes qui avaient le devoir et la responsabilité de construire le pays. Et j'ai pris le créneau de la littérature, de sortir du Rwanda, du ghetto dans lequel on nous avait enfermés. Et sans chercher, alors Kibogo, sans vouloir chercher les coupables ailleurs, parce que pour se reconstruire, il fallait nous réconcilier, il fallait revivre ensemble. On avait créé une division au milieu d'un peuple qui n'avait pas, où on ne pouvait pas nous diviser. Ça a été la particularité du génocide au Rwanda, c'est le fait que ça a été un génocide de voisinage. Le voisin tuait le voisin. Et le lendemain du génocide, on devait continuer à vivre ensemble. Je termine quand même parce que je sais que tu es fort, tu vas pouvoir traduire tout ça. C'est-à-dire que dans un pays où tout le monde, on a imaginé que nous étions complètement différents. D'ailleurs, ça vient rejoindre ce que disait Jamil. On ne pouvait pas être différents. On était pareils, tous pareils. De toute façon, tous les êtres humains
Il y a de la place pour tout le monde et nous sommes tous pareils. On a imaginé qu'on a créé une carte d'identité ethnique juste pour nous figer, nous diviser. Mais comment il pouvait y avoir des ethnies au Rwanda, dans un pays où tout le monde parle la même langue et tout le monde habite le même territoire, les uns à côté des autres, et où la même culture et la même tradition. Le lendemain des génocides, le Rwanda est à 90% une population paysanne. Même aujourd'hui, c'est un pays qui s'est énormément développé, mais en même temps, c'est un pays qui vit de l'agriculture. La majorité des personnes vivent dans les campagnes. Le rescapé et le génocidaire habitent au lendemain, de façon, ils devaient habiter face à face comme avant. Et on ne peut pas vivre dans ce pays, au Rwanda, sans les solidarités de voisinage. Il fallait la réconciliation. On devrait trouver les moyens de revivre ensemble. Et c'est par Kibogo, rechercher la tradition qu'on avait bannie, abolie. Kibogo, ça a été une autre chance, parce que donc dans Kibogo, je donne la recette qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui vont au Rwanda s'étonnent de voir un pays construit. 30 ans après, aujourd'hui, c'est très peu. Mais aujourd'hui, c'est un pays qu'on dit modèle de l'Afrique. É bom. Quando eu estava adulta já, e eu sobrevivia, né, já morando longe de Ruanda, eu me coloquei ao lado dos adultos que eram os responsáveis pela reconstrução do país de Ruanda, sem buscar culpados, porque no dia seguinte do genocídio, a gente tinha que conviver uns com os outros. E a diferença entre nós, ela foi instaurada, ela foi inventada. A gente falava a mesma língua, morava no mesmo país. E essa diferença instalada fez com que vizinhos matassem vizinhos. Então, imediatamente após o genocídio, eu pensava em me colocar ao lado daqueles que queriam reconstruir o país. E o livro de Bogô veio nesse sentido. No sentido de dar uma esperança e de recriar um país. Deram uma carta de identidade étnica para nós que nunca existiu. Nós éramos as mesmas pessoas e morávamos no mesmo lugar e falávamos a mesma língua. Em Ruanda, 90% da população antes do genocídio era camponesa. Mesmo hoje, ainda é. Mesmo com o país tendo se tornado um modelo de desenvolvimento africano, ainda 90% das pessoas estão trabalhando no campo. E para se trabalhar no campo sem solidariedade é impossível. Então, esse é o meu pensamento quando eu escrevi o livro. Traçar um destino para se reencontrar a receita, para nos reencontrarmos de novo e, através da solidariedade, reconstruir o país. Alors, Kibogo, c'est là où il y a la recette. Ce qui nous a permis de nous réconcilier, c'est de retrouver notre tradition. Et les sages que je décris, je mets en scène les anciens. Les anciens ont été les gardiens de ces traditions, comme les mères, comme dans La femme au pied nu, ma mère qui sauvait ce qu'elle pouvait sauver pour donner absolument les moyens à ses enfants d'avoir, malgré ce qu'on a créé, mais d'avoir une identité, de se reconnaître, d'avoir des racines. Donc, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit particulier au Rwanda. Je pense qu'il y a toujours la responsabilité des hommes de sauver, de faire en sorte de sauver ceux qui fondent ce qu'ils sont. Bien qu'il fallait aller à la messe, bien qu'il fallait se faire baptiser, c'est là le syncrétisme, on allait à la messe, mais en même temps, on allait dans Ukubanoa, Kuraguza, donc on continuait, on gardait les pratiques traditionnelles
qui faisaient des Rwandais des Rwandais. Il y a par exemple le mot agaciro. Agaciro qui veut dire la dignité. Pendant le génocide, il n'y avait plus de dignité. Et ça a une profondeur, la dignité. C'est un mot qui parle à tous les Rwandais. Quand je dis qu'il ne faudrait pas aller chercher des coupables ailleurs, mais il ne faut pas non plus nier l'évidence, c'est la vérité. Il fallait absolument que tout le monde se réveille. Quelque part, ce peuple, ce petit peuple, pas les intellectuels qui savaient ce qu'ils faisaient, qui faisaient les plats d'exterminer, mais les petits peuples à la campagne. Ce sont eux qui ont posé les actes, ce sont eux qui avaient les machettes. Les intellectuels qui faisaient les plans, qui étaient derrière, étaient en costume blanc. Mais ce peuple qu'on a envoyé tuer son voisin, tuer l'enfant à qui il donnait hier à manger avec ses enfants, tuer une mère à qui hier donnait à manger à ses enfants. Quelque part, ils ont été aussi manipulés. Il y avait, au lendemain du génocide, il y avait des souffrances de toutes parts. Et il fallait revenir à cette fameuse carte d'identité que le colonisateur a créée en 1931, très facilement, comme si rien n'était, en disant, toi, tu es beaucoup plus beau, tu es grand, tu es intelligent, tu es Tutsi. Toi, tu es bête, tu es petit, ça n'avait aucun sens, tu es Hutu. Toi, tu es toi. Et là, le Tutsi, c'est parce qu'aussi il avait les vaches. Normalement, avant, le Hutu, c'est parce qu'il cultivait la terre. Normalement, avant, ces mots existaient, mais n'avaient aucune distinction. Aujourd'hui, vous allez à Kigali, vous n'allez pas vous amuser à dire on est tous noirs, mais la seule chose par laquelle on se reconnaît, c'est notre langue, le Kinyarwanda. On se ressemble. Donc, il fallait aller regarder d'où vient le mal. C'est ça, Kibogo. Le mal vient en 1931 avec la carte d'identité ethnique. Et on avait, une fois qu'on a réussi, pour s'en sortir, de toute façon, tu connais, tu as lu, tu sais connais l'histoire, tu vas pouvoir le dire. Pour sortir de cet engrenage et recréer, revivre ensemble, on était obligés. On avait perdu déjà des vies humaines, on n'allait pas perdre le pays, le Rwanda. Il fallait sauver le Rwanda. Et donc, on a été chercher, à côté des tribunaux occidentaux, on a été chercher la tradition, les tribunaux traditionnels gachacha, qui tranchaient des litiges entre les voisins. Chacun reconnaissait, le voisin qui a lésé son voisin reconnaissait sa faute. Et après, on se reconstruisait autour d'une cruche de bière de sorgho. Ces gachacha permettaient à la victime d'écouter le bourreau, son voisin, le génocidaire, ou au moins elle peut trouver des restes de sa famille. Parce que dans le génocide, vous n'avez pas de corps, vous n'avez rien, vous n'avez pas de lieu de sépulture, vous n'avez pas de lieu de mémoire. D'où l'écriture de Nyenzi ou le Kafal. C'est ça. J'ai construit un tombeau de papier. Donc, le Kibogo, je vous conseille, après, quand on lit les premiers et qu'après on n'a pas lu Kibogo, on n'a rien compris de l'histoire du Rwanda. Pourquoi? Le Rwanda aujourd'hui est sorti de cette dimension parce que tout le monde s'est réveillé ensemble avec ce que nous avions dépossédé, les colonisateurs et les missionnaires. L'Église est au premier banc des accusés. O Kibogo, se vocês lerem o livro, vocês vão entender qual que era a minha intenção com aquilo. Porque o povo do campo é que, mesmo que a gente fosse obrigado em algum momento a frequentar a missa, a gente guardava um certo sincretismo e a religião do país
frequentava outros tipos de celebração. Tem uma palavra que chama gatirô, que quer dizer dignidade. Isso não havia. Então, com o Kibogô, vocês vão ver que eu não tento negar, mas despertar o povo, principalmente o povo do campo. O povo do campo que fez o trabalho sujo, eles foram manipulados, porque após o genocídio todo mundo estava sofrendo, porque deram uma carteira de identidade étnica para a gente, falando: você é mais bonito, você é Tutsi, você vai criar gado, você é mais feio, você é bobo, você é Hutu, você vai lavrar a terra. Não, você é você. E nesse livro, e essa carteira de identidade começou em 1931. Então, esse livro ele tenta acabar com essa identidade criada, sair desse ciclo e tentar salvar o país, visto que a gente já não tinha mais pessoas para serem salvas. A gente procurou alguns tribunais, chamados de gacacha. Nesses tribunais que eram especializados em mediação, a vítima era obrigada a conversar com o carrasco, reconhecer o que tinha acontecido, mas como o objetivo principal era salvar o país, a gente acabava tomando uma cerveja de soco depois. E acabava que para se criar essa identidade nova do Ruanda, para se reconstruir o país. O Kibogô é isso. Se vocês forem ler, vocês vão entender essa história que eu acabei de falar aqui para vocês. Eu recomendo fortemente que leiam, porque é um livro extraordinário, como, aliás, todos da Scholastic. E antes de pedir para nós celebrarmos a nossa autora homenageada, nosso tempo está acabando, mas eu queria dizer que a nossa equipe está toda aqui na plateia, inclusive a equipe da cozinha, e eu queria que a gente desse uma salva de palmas para eles, em agradecimento. Os convidados se levantam para aplaudir e a plateia filmada também está de pé aplaudindo. Isso é na aplica. Oui. Là-bas. Au fond. Oui. Ils sont petits Muito sauts. bem. Como o nosso tempo acabou e estamos fechando a mesa de encerramento, eu queria que nós homenageássemos a nossa autora convidada, a nossa homenageada, Scholastic Kasonga. A apresentação se encerra com os convidados de pé aplaudindo e depois eles vão para a frente do palco e da mesa para tirar uma foto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes homens e mulheres, que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia filmada está cheia. Só mais uma coisa importante. Eu queria agradecer ao Leonardo, pela tradução. Nós temos vários autores, tradutores aqui na plateia. Vocês sabem o trabalho extraordinário que ele faz. Muito obrigado. Vous êtes mes amis, vous êtes mes frères et sœurs. Je vous adore. Une photo. On va faire une photo pour prendre le public. Alors, comment on fait? Oui. Todo mundo aqui atrás também, que eu consegui ficar em pé. Aqui pra mim, para cá.
Valeu. Merci beaucoup. Très heureux. Gostaria de convidar todos que querem